Muito bom dia, meus amigos da CBN Floripa. Estamos chegando para o nosso Sala VIP deste sábado. Programa que você já conhece, recebe convidados muito especiais, pessoas que têm relevância na cidade, no estado, coisas para contar, histórias para narrar e convidados muito especiais. Em nome de Casas da Água, RDO e Água Mineral Santa Rita, vamos com o nosso Sala VIP. E hoje, uma preocupação muito grande. Está aqui comigo hoje um dos homens mais cultos da Igreja Católica do Brasil. Ele é parapsicólogo, ele é psicanalista, ele é psicólogo, é tudo. E escritor. E olha, onde é que eu estou metido para entrevistar um homem desse? Padre Mário José Raimundi, que é o reitor do Santuário de Fátima. E tem uma história muito bonita de vida que eu pretendo contar agora, que nós pretendemos contar e conversar com o nosso público. Fica no YouTube o programa, para quem quiser ver hoje, amanhã, depois, você já sabe. Padre Mário José, obrigado por ter vindo aqui. De nada, prazer é meu. Prazer é todo nosso. E eu estou vendo aqui, se eu for ler o seu currículo aqui, no último livro que o padre lançou, terça-feira, às 18 horas após a missa e às 22 horas também. As terças são 2 missas no santuário. E se eu for ler esse currículo aqui, eu vou perder o programa inteiro, né? Porque ele é muito longo, é muito grande, né? Vamos contar a sua vida um pouquinho. Padre José não é de Florianópolis. Não, eu sou natural de Itajaí. Itajaí, com formação lá em Azambuja? Com formação em Azambuja, seminário menor. Foram 4 anos fazendo o 2º grau. Depois, também em Brusque, eu fiz a filosofia, foram 3 anos. Depois vim para Florianópolis, onde concluí a teologia, que foram mais 4 anos. Então, ao total, foram 11 anos de estudo, né, para se formar padre, e fui ordenado no dia 24 de maio de 2003, também em Brusque. E em algum momento dessa fase de estudos, o padre Mário José disse, não é bem isso que eu quero. Vou desviar o caminho, ou é isso que eu quero? Foi difícil essa decisão? Quando eu entrei no seminário, eu tinha um desejo muito grande de ser padre, né? Tinha 16 anos. No 4º dia, me deu um desespero muito grande e eu queria ir embora. Eu fiquei sabendo que para passar direto no seminário era nota 9. E aí eu me desesperei, né? Daí eu liguei para minha mãe pedindo para ela ir no seminário, levar um dinheiro para pagar o livro. Mas mentira, era só para a mãe ir no seminário, né? Ela foi no seminário e daí ela disse, eu vim trazer o dinheiro, deixa aqui contigo, deixa com o reitor. Eu disse para a mãe, não, eu não quero dinheiro, o que eu quero é ir embora. É uma opinião da mãe, nessa hora era importante. Sim. Né? Daí a mãe disse, tá, mas eu não posso te levar embora assim, nós vamos conversar com o reitor, vais pegar tuas coisas e te leva embora. Daí nós fomos até o escritório do reitor, batemos na porta e ele não atendeu, batemos na porta, ele não atendeu, batemos na porta, ele não atendeu. A mãe disse, eu vou embora e sábado eu e o teu pai viemos te buscar. E assim aconteceu. Sábado, o pai e a mãe estiveram no seminário, fomos conversar com o reitor e ali eu estava mais tranquilo, né? E aí eu continuei. Mas quando a mãe foi embora, eu subi na capela e fiz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Eu dizia, eu quero ser muito padre, mas se eu não conseguir chegar, se eu conseguir chegar ao sacerdócio, a casula da minha primeira missa eu vou doar para Aparecida do Norte como uma graça alcançada. E aí foi. Fiz essa promessa, essa oração, continuei no seminário. Isso com 16 anos, né? 16 anos. Lá em Brusque. Lá em Brusque. Depois, até concluir a teologia, sempre foi com muita tranquilidade, sempre esse desejo de querer ser padre. Então a única crise que houve foi no 4º dia ali mesmo, porque eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa, nunca tinha saído de casa, morava no interior, então estava desesperado, né? Mas depois, graças a Deus, eu continuei. E aí o bonito foi que quando o Dom Murilo, na época, ele me chamou para ir para a paróquia, onde eu seria ordenado, ele me chamou para ir para a paróquia Sagrado Coração de Jesus, que a igreja matriz é Nossa Senhora dos Navegantes. Marcou a data da minha ordenação, dia 24 de maio, Nossa Senhora Auxiliadora. Depois,
fiquei 1 ano em Ingleses, fui ordenado diácono, padre, me transferiu para a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Governador Celso Ramos, onde permaneci 5 anos. Depois me encaminhou novamente de volta para os Ingleses, e agora como padre. Então, Igreja Matriz, Nossa Senhora dos Navegantes. Fiquei 10 anos nos Ingleses. Aí chegamos aqui. E aí o bicho me transferiu para um santuário Nossa Senhora de Fátima. Foi o Dom Murilo Krieger que me disse que o Padre Mário é um dos homens mais cultos da Igreja Católica do Brasil. Eu tenho uma amizade muito grande com ele. Dom Murilo hoje está aqui em... Parou, né? Sim, parou de exercer. Parou. E cada vez que se fala em teologia, me lembro do Instituto Teológico, cujo diretor por muitos anos era um grande amigo meu, Padre Paulo Bratti. Sim. Lembra dele, né? Lembro. Estudou lá. Padre Mário, depois desse... Aí nós estamos chegando no Santuário de Fátima, né? Costumo dizer, outro padre também que me disse, o Padre Mário está fazendo uma revolução lá, o Padre Prim. Sim. O Prim também me disse. Que revolução foi essa, hein? Porque eu, como sou devoto ali de Nossa Senhora, e estou sempre nas missas, né? Hoje nós estamos querendo revelar aqui que um padre não é apenas um celebrante de missa, né? A sua atividade, que eu sei, é muito longa, muito grande. É difícil encontrar uma agenda para conversar com o Padre Mário José. Agora, que revolução é essa aí na Igreja de Fátima? Eu sei que mudou som, mudou tudo. É uma revolução assim para dar mais comodidade à comunidade. É isso? Isso. Quando o Dom Wilson me chamou para fazer a transferência, e já era Dom Wilson dos Ingleses para Santuário de Fátima, ele disse, olha, tu vais para o Santuário Nossa Senhora de Fátima no Estreito. Eu pensei assim, era a única paróquia que eu achava que nunca iria trabalhar. Era o Estreito. Porque ali é um santuário, tem o santuário e tem uma capela. Então são 2 igrejas. Talvez para um padre de mais idade, um padre mais doente, alguma coisa nesse sentido, né, que facilitaria o trabalho para ele. E para minha surpresa, ele pediu para vir trabalhar e ele disse, precisa fazer um avivamento naquela paróquia, tornar a devoção de Nossa Senhora maior, porque é um santuário muito bonito, o santuário nosso aqui de Florianópolis, e precisamos avivar. E foi isso que aconteceu. Fui para o Estreito, assim, na primeira semana, posso dizer que havia 10, 15 pessoas participando das missas, inclusive aos domingos, né? E depois eu comecei a fazer o trabalho, a celebrar, a atender as pessoas. Criei a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, às terças-feiras. Hoje são 2 missas lotadas. Não tinha na época. Fiz a missa das crianças, que também não tinha. E a missa das 10h30 é lotada. Participo dessa missa, no mínimo, entre 150 e 200 crianças, todos os domingos, né? Não só da catequese, mas crianças que vêm porque eu interajo com as crianças, né? Agora, então trouxe uma equipe sua também, sim, né? sim. Para fazer toda essa modernização lá. Isso. Agora, a primeira missa que eu vivi, eu estou sempre na missa de domingo de manhã, às vezes sábado à noite, depende, mas quando veio o padre novo, que ele entrou, subiu no altar, eu digo... já veio com um fonezinho aqui especial, já aquele negócio de segurar o microfone. Aí daqui a pouco já mudou todo. Trocamos todo o som. Agora está mudando o telhado. Mudamos o telhado da casa paroquial, agora a intenção é o telhado da igreja. E a igreja não tem nenhuma subvenção do governo. Não, nenhuma. Nada. Vive as suas dispensas. Sim, com a comunidade. Através do dízimo, através da coleta. Nós ainda não chegamos aí. Aí é o lançamento do livro, o 4º livro do Padre Mário José, que foi... O rapaz aqui está barbado, não fez nem a barba. Né? E, padre, algumas coisas da igreja assim, que a gente pode discutir. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Celibato, por exemplo. Favor ou contra? Eu sou a favor do celibato. Eu sou a favor ainda de um celibato, assim, se um dia o Papa aceitar e chegar a esse acordo, né? Quando você é ordenado, por exemplo, você vai ser ordenado em tal dia desse ano, por exemplo, que você pudesse escolher. Você quer viver o celibato? Você vai viver o celibato. Se você quer escolher a casar e ter uma família, você vai ser um padre e vai ter uma família. Eu acho as 2 opções. Não pode? Por isso que eu digo, hoje não pode. Não pode. Sim, mas seria o ideal, entendeu? Porque daí o padre pode escolher.
Sabe por quê? Porque muita gente questiona assim, como é que o padre vai dar um conselho para um casal, por isso e por mais aquilo, se ele não tem a experiência, ele não foi casado, não sabe como é que é a vida do casal em casa. Sim. Como é isso? Primeiro, a gente tem a experiência de família. Né? Tem o pai, tem a mãe, tem as brigas, as intrigas, os problemas, como qualquer outra família se tem. Né? Isso faz parte da família. Então, eu presenciei muitas coisas, por exemplo, dos meus pais, presenciei muitas coisas da minha irmã. Tem 2 irmãs que elas acabaram se separando. Uma irmã porque ela apanhava muito do marido e a outra porque acabou se separando. Então, eu conduzi esse momento com ela, o marido dela acabou traindo ela. Né? E aí acabou a amante indo na casa da minha irmã, perguntando quem era a pessoa e se estava com ela. Daí a minha irmã disse, não, ele é meu marido. E aí ela disse, não, mas ele não tem, ele me disse que não tem ninguém. E ali descobriu que a minha irmã era o marido e ela se propôs a gravar as cenas de sexo e qualquer outro relacionamento entre os dois. E ela entregou tudo para minha irmã de mão beijada. Foi onde aconteceu a separação. Então, através disso, a gente traz essa carga da nossa família. Depois tem a experiência, eu como psicanalista e parapsicólogo, e ouço muitas coisas, muitas coisas de relacionamento, do casal, as dificuldades, os problemas, as tribulações e tantas outras coisas que acontecem. Então, através disso, a gente pode orientar, pode falar sobre o cuidado, né? E também, quando a pessoa vem conversar com a gente, a nossa atitude, a minha atitude primeiro é escutá-la. Aquilo que ela traz, as dificuldades, os problemas, para depois orientar. Eu conheci um padre, muito amigo meu também, Hilton Roveri. Ele foi embora porque ele se apaixonou por uma moça e aí ele mandou uma carta ao Papa pedindo para ser liberado. E acrescentando que o dia que a igreja liberar o celibato, ele gostaria de voltar porque ele é um apaixonado pela história da humanidade, aquela coisa toda. Hoje ele está em Chapecó, tem 4 filhos, mas a igreja não abre, né? Ah, não abre, por enquanto não. Não, mas a igreja abre para casar gente do mesmo sexo, homem com também homem? Não. Também não? Não se permite, ainda hoje. Na sua toda experiência, e um homem, pelo que eu ouço lá das homilias, é um mais aberto. É um homem que vai muito no âmago das pessoas, assim, do casal, da família, sobretudo. Está muito longe para abrir isso aí, ou a igreja está num caminho muito moderno, o Papa... Pode acontecer? Eu acho que nunca vai acontecer. Nunca? Não. Não, porque o casamento é entre um homem e uma mulher, né? Então, acredito que isso nunca vai acontecer. O que a igreja faz, o que nós fazemos é acolher essas pessoas. Né? Hoje eu tenho pessoas que trabalham na paróquia, voluntário, que são homossexuais, que estão ali ajudando, que estão ali trabalhando. Não são excomungados. Não, eles podem estar ali, tem músicos. Né? Então, sempre faço esse papel de acolher essas pessoas, porque eu sei o sofrimento que elas passam. Eu sei que é um sofrimento muito grande. Às vezes não estar ali, eu sou homossexual por ser homossexual. Não, tem problemas, tem traumas, tem dificuldades, tem coisas, tem uma história por trás. A parapsicologia trata disso? Nós trabalhamos na parapsicologia quando nós partimos para ciências mentais, que são com técnicas. Mas daí com as técnicas que a gente aplica, o que a gente faz? Leva a pessoa a decidir. Então, o que não pode acontecer, por exemplo, dentro da parapsicologia, é uma pessoa ficar com medo, é uma pessoa se tornar rebelde, é uma pessoa querer atacar os outros, atacar a fé, atacar a religião. Não, se você é homossexual, assuma. E viva isso com tranquilidade e naturalidade. Coragem, sem medo. Sem medo. Então, a pessoa precisa assumir isso. Né? É uma opção dela, é uma escolha dela, e eu respeito isso. Então, é preciso que ela faça isso, porque senão... Nas suas homilias de domingo, né, naquele momento que é tão esperado, que é a palavra do padre com a comunidade, eu vejo a sua opinião muito centrada na família, né, forte, às vezes até com algumas pitadas políticas. Eu sinto assim, né? Gosto muito, diga-se de passar, né, é o momento mais importante para mim, além da consagração,
a missa, o padre, a igreja está um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Qual é a orientação hoje da CNBB? A igreja sempre foi muito acusada de ser esquerdista, né? Sim, sim, sim. Qual é a sua visão? Nós temos muitos padres e bispos que são esquerda e muitos padres e bispos que são direita, como qualquer setor da vida. Então, o que a gente deve fazer é acolher, é trabalhar junto, é você estar junto, independente do partido, porque ali nós precisamos de todas as pessoas. E o evangelho é para todas as pessoas, né? Então a gente trabalha nessa base. E não comprar, entre aspas, brigas com um ou com o outro, porque é esquerdo ou de direita e etc. Numa igreja vão pessoas que são de esquerda e vão pessoas que são da direita. E eu preciso acolher esses dois grupos e trabalhar junto com eles, né? Trazendo o evangelho, evangelizando. A função de um padre não é aquilo que a gente pensa, né? Só celebra a missa. Não, né? não. O padre, ele administra, ele tem uma administração por conta dele, ele é o responsável. Então, se qualquer coisa aconteceu hoje na paróquia, a responsabilidade é minha. Sou eu que vou responder pela paróquia. Se acontece uma festa, dá uma briga, morre alguém, quem vai responder é o padre. Não é o coordenador do evento ou da pastoral do movimento. É o padre que responde, porque ele é o responsável. O padre, ele administra as pastorais, os movimentos, lideranças, e ali é um setor grande de pessoas que trabalham. Por exemplo, quando eu cheguei no santuário, o padre José Bezen, não sei se o senhor conhecia. Isso. Ele também escrevia muito. Ele era um excelente escritor. Meu amigo. Então ele falava: aqui nós não temos muitas crianças, porque as crianças vão no colégio Nossa Senhora de Fátima, nós temos aqui umas 50 crianças, né? Com o trabalho que eu vim fazendo na paróquia, a missa das crianças, hoje nós temos 400 crianças. E para a inscrição da catequese esse ano, nós só temos 56 vagas. Não dá mais para acolher as crianças, porque não temos espaço, né? Então a gente tem que saber administrar tudo isso. Eu gosto muito das homilias do padre Mário José Raimundo, porque ele não se atém a simples religiosidade. Por exemplo, hoje é dia de Nossa Senhora da Conceição, o padre vai falar dela. É evidente que ele dá uma palavra, mas o tema sempre é um tema atual, é Sim. um tema que é proposto e que pega muito na gente. A gente sente que está falando com a gente em alguns momentos. Isso é psicanálise, isso é psicologia. Psicanálise. Psicanálise. Tem uma coisa assim, eu sempre digo às vezes em algumas pregações, quando eu faço uma pregação, não é só para o povo. Em primeiro lugar é para mim, né? Porque a minha boca está muito próxima do ouvido e eu sou o primeiro a escutar, né? Então não adianta eu pregar alguma coisa se eu não busco viver aquilo ali. Viver 100% é impossível, nós não conseguimos viver o evangelho 100%. Mas eu preciso trazer uma mensagem de fé para as pessoas, tocando na realidade que elas vivem, naquele problema, naquela situação. E aí, como eu escuto muitas coisas, né, e atendo em confissão muitas pessoas, então essa realidade eu trago para a missa, porque eu sei que se fulano está passando por esse problema, tem mais 10 ou 20 que estão passando pelo mesmo problema. Então o problema nunca ele é isolado, ele nunca é único. Né? O problema de um é o problema de 10, de 15, de 20. Então talvez por isso que dá tão certo, porque quando eu pego um exemplo de uma pessoa, claro, sem citar ela, mas o problema que ela está vivendo, eu vou atingir outras pessoas com esse mesmo tema. Tem hora que o padre fica meio bravo, até dá umas cutucadas fortes. Não, é sempre com muito carinho, com muito amor. A Bíblia, poucos leem. Uhum. A Bíblia, há uma certa dificuldade de entendimento da Bíblia, né? Ontem alguém, numa roda, me disse assim: você vai entrevistar o padre Mário José? Vou. Pergunta para ele se Jesus já foi casado com... Dizem que não, com Maria Madalena. Qual é a história verdadeira que a gente pode entender? Que é uma dificuldade muito grande sobre isso. Sim. A história da humanidade é um negócio assim que até hoje tem muita dúvida, né? Jesus nunca foi casado. Não, nunca foi casado. É interessante porque isso as pessoas falam bastante, né? Principalmente aquelas que não creem muito, que não buscam viver a vida em comunidade, igreja, que não conhece um pouquinho a Bíblia. Mas tem esse falar, né? Que Jesus era casado com Maria Madalena. Não, Jesus não era casado com Maria Madalena. Ele fez um grande bem para ela.
que diante dos pecados dela, ele vai perdoá-la diante daquilo que ela fez, né? E uma mulher que foi rejeitada, e ela, talvez, tantos homens passou pela vida dela, e ninguém foi igual a Jesus, né? Porque o amor de Jesus não foi um amor oferecido pelo sexo, mas o amor de Jesus foi um amor oferecido pelo perdão, pela misericórdia, pela acolhida, por estar junto. Esse é o amor verdadeiro, o amor presente em Jesus Cristo. Não quer dizer que o sexo ele não seja importante. Não, para um casal ele é importante e é preciso ter. É um amor eros, né? Então é preciso ter. Mas o amor com Maria Madalena, de Jesus, ou com Zaqueu, ou com o mestre da lei, ou com qualquer outro personagem bíblico, sempre foi um olhar misericordioso, um olhar de amor, como também a hemorroíça, que há 12 anos sofria de fluxo de sangue. Quando Jesus estava passando na frente dela, ela toca na roupa de Jesus, né? E Jesus disse, alguém me tocou de uma forma diferente. Os discípulos questionam, como o Senhor? Porque aqui tem tanta gente, um se comprimindo contra o outro, não tem como saber quem tocou. Não, alguém tocou de uma forma diferente. E que foi essa mulher. E aí Jesus se aproxima dela e Jesus vai curá-la, né? Então o amor de Jesus é esse, é um amor que cura. Agora, Jesus ter uma outra mulher, isso não faz parte do plano salvífico de Deus. Diante da Trindade, Deus que é Pai, não Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Isso às vezes, ou um filme, ou alguma coisa que quer se romantizar isso, se leva por esse caminho. Mas não tem... tem nada. Dizem que é muito difícil. Eu tenho um vizinho que custou a conseguir uma audiência com o padre Mário José, com o parapsicólogo padre Mário José. E ele me disse que é um negócio assim fantástico, você sai de alma lavada. O padre atende ali mesmo no santuário? Atendo ali no santuário, Eu faço os atendimentos, a pessoa marca aí na secretaria e também realizo as confissões e o atendimento ao povo. Eu li numa biografia sua de que tem alguma coisa em Joinville, formação numa faculdade de Joinville, alguma coisa? Não? Sim, a parapsicologia eu fiz em Joinville, no Instituto de Ciências Mentais de Joinville. Então eu fiz 3 anos estudando e quando eu terminei os estudos, também eles me convidaram para dar aula lá no Instituto. E hoje dou aula também lá no Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Joinville. Falou em padre, sempre tem muita curiosidade sobre o padre, né? O padre Mário nunca teve uma recaída daquela dúvida que ele tinha com 16 anos, assim. Chegou num certo momento, acho que não era isso aqui que eu queria, não, né? Porque a gente percebe nas suas celebrações de missa, a sua convicção é tão forte, é tão grande, que quem vai para a igreja em dúvida sai com a alma lavada. É uma coisa que atinge muito a gente, né? E aí é exatamente isso aí. O padre se aperfeiçoa cada vez mais, lê muito, o entendimento. Eu fico impressionado com o entendimento da história da humanidade, de Jesus, não é? E cada vez que eu lhe vejo, faço com uma convicção assim, que não tem como você sair da missa, né, um domingo leve, suave. Esse aqui é o 4º livro. Esse é o 4º livro que eu escrevi. Terapia e Fé, entre o divã e o altar. O que é o conteúdo dele todo? São 599 páginas. Sim, são 520 páginas. Ele traz, primeiro, Adão e Eva no paraíso. Quem era Adão e Eva antes do pecado, quem era Adão e Eva durante o pecado e quem era Adão e Eva depois do pecado. Porque todos os nossos problemas, o problema da humanidade nasce com o pecado. Senão, o ser humano hoje vivia no paraíso. E nós fomos criados por Deus para viver no paraíso, né? Mas por causa do pecado, e aí vem o 2º capítulo, que é a serpente, né? Então a serpente, quem é a serpente? É o demônio. O demônio ele mexe com o nosso desejo, com as nossas vontades, para nos levar ao pecado. Todo pecado que a gente comete tem um desejo por trás, tem uma vontade por trás. Um desejo maligno, um desejo de maldade, um desejo de pecado. E existe o desejo bom. Agora, se o desejo é bom, é bom. Agora, se é mal, ele vai destruir a nossa vida. Toda a nossa escolha ela tem uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. E nós arcamos com essas consequências. Depois o livro leva para o profeta Jeremias. Quem é Jeremias? Ele vai dizer o quê? Jeremias foi um profeta que ele dizia: em tuas mãos, Senhor, como o barro nas mãos do oleiro. Se referindo, Deus é o oleiro
Deus é o divino oleiro e nós somos o barro. Então, se nós pecamos, nós erramos, as nossas fragilidades, Deus pode modelar e transformar a nossa vida numa pessoa melhor. Depois, saindo do oleiro, nós vamos para Cristo, que é o modelo, é o novo Adão. Adão foi tentado pelo demônio e caiu no pecado. Jesus foi tentado pelo demônio e não caiu no pecado. Então, Jesus é o exemplo para nós a se permanecer de pé. Depois, em Jesus Cristo, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar em Deus e acreditar em mim para que a mudança, a transformação, ela aconteça. E depois vem as técnicas. Eu apresento quase 30 técnicas que as pessoas podem usar como terapia, se auto-aplicar. E tem o QR Code também no livro para que a pessoa possa acessar com o celular o QR Code e eu vou fazer uma meditação com ela, uma terapia com ela, ouvindo o áudio. Era isso aí que eu queria entrar no assunto, mas a nossa primeira meia hora está chegando ao fim aqui na CBN Floripa. Neste sábado, ainda não falei da Quaresma, ainda temos o Cerco de Jericó, ainda temos muita coisa para conversar que precisamos colocar na sua devida importância. Mas agora, Padre, obrigado por ter vindo aqui, foi muito bom. Aqui na CBN, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu pode acompanhar o resto dessa entrevista ou a entrevista na íntegra, todinha, porque nós vamos continuar. Pessoal da CBN, um abraço, até o próximo sábado. Padre Mário José, aqui era isso que eu queria falar, tem um questionário aqui. Tem, todo livro. Eu dei uma passada aqui, aí pergunta, inclusive, você é feliz no sexo, você faz sexo saudável, né? E aí, como é que funciona? Ontem eu estava botando X aqui e daí? E daí o quê? E daí como é que eu faço? É só para mim? Como é que pode? A primeira coisa é uma autoavaliação para a pessoa. Para a pessoa. Porque vai ter uma página depois dos questionários que ela vai dizer assim, de todas as perguntas que você respondeu, quais são os aspectos positivos que você ressalta? De todas as perguntas que você respondeu, quais são os aspectos negativos que você ressalta? Por que isso? Para a pessoa criar consciência daquilo que de bom ela faz e aquilo que de ruim ela faz. Se a pessoa quiser fazer terapia, aí ela pode usar esse material no psicólogo ou terapeuta que ela for, ela pode usar esse material porque ali recolhe informações sobre a vida da pessoa. Então, o questionário é para a pessoa parar, refletir, meditar, tomar consciência da sua vida. Porque nós só melhoramos, nós só crescemos, nós só evoluímos quando nós tomamos consciência da nossa história, daquilo que aconteceu conosco. Quando eu tenho consciência, eu preciso mudar. E aí a gente muda. Eu fico muito impressionado com a fé. A fé é tudo que move, né? Uhum. Se você não tem fé, não adianta nem você ir à igreja domingo, nem sábado, nem nada, né? E o padre fala muito sobre a fé e impressiona também. E quando a gente às vezes sai numa rodinha depois da missa, assim, mas será que é assim mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? E como é que ele sabe? Estudou, né? Estudou. É uma coisa que está na história da humanidade, né? Bom, vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto. Quaresma, padre, nós estamos no período da Quaresma, né? A Quaresma é aquele período que antecede a Páscoa, né? Sim. E aí vem uma data, talvez a mais importante da Igreja Católica. Sim, a solenidade mais importante é a Páscoa, né? E aí tem a Quaresma, que é a preparação para a Páscoa. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, que é a Páscoa, tudo seria em vão. Como ele ressuscitou ao terceiro dia, é a comprovação, então, da vida eterna, de que ele é Deus, daquilo que ele veio nos ensinar. Jesus, ele passou 40 dias no deserto e foi tentado pelo demônio, né? Teve as tentações. Nós participamos 40 dias da Quaresma, que é como um retiro espiritual para nós, que serve para olhar para a minha vida. Então, é um tempo tão bonito que eu tenho para olhar para o meu coração e ver aquilo que não está tão bem, aquilo que eu preciso melhorar e aquilo que eu preciso agradecer a Deus pelas coisas boas que eu faço. Então, nós olhamos para o pecado, mas também precisamos olhar para aquilo que de bom nós realizamos. E isso é bonito. Então, são 40 dias. Quaresma vem de 40, né? 40 dias que nós celebramos aí, de jejum, de penitência, oração, missa, via sacra.
e, enfim, cada comunidade, paróquia, usando a criatividade e fazendo acontecer. Em seguida vem o cerco de Jericó? Depois da Páscoa, vem o cerco de Jericó, que é em maio. Não é uma coisa que o santuário nosso lá não tinha. Não tinha. Esse é o 5º cerco de Jericó que nós vamos realizar. A igreja fica permanentemente aberta durante... São 7 dias e 8 noites que a igreja fica aberta. Nós celebramos 5 missas, às 3 horas da manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Todo dia. Todos os dias. Mas o padre aguenta isso, hein? Tem que ter um preparo físico invejável. Né? Não. Tem, mas às vezes a gente pede para um outro padre ajudar também, uma missa também, e tal, né? Mas é uma semana cansativa. Cansativa, né? Mas é a história do cerco de Jericó. O cerco de Jericó, quando Moisés e Josué eles iam em direção à terra prometida, Deus pediu para que eles tomassem a cidade de Jericó. A cidade de Jericó ela é 300 metros abaixo do nível do mar, né? É a mais baixa que tem, é Jericó. Então se fez. Jericó era uma cidade murada, haviam 12 metros, 13 metros de altura de muros que eram construídos e de espessura 4 metros a 5 metros de espessura. Então era muito difícil entrar e sair. Só entrava e saía quem era autorizado. E aquele povo vivia quase que explorado, dominado por aqueles que mandavam e comandavam e etc. E Deus disse, vamos conquistar Jericó. Então ele deu uma ordem a Josué. Durante 6 dias, Josué deveria dar uma volta com a Arca da Aliança em torno da cidade de Jericó. O que é a Arca da Aliança? Antigamente não tinha igreja como nós temos hoje, né? Porque o povo era nômade e cada dia estava num lugar. Então a Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. Era sagrado. Então por isso que dava, durante 6 dias, uma volta em torno da cidade. E no 7º dia daria 7 voltas. E aí na última volta, com o toque da trombeta, as muralhas iriam cair, né? E assim aconteceu. Pela força e pelo poder da oração, e claro, Deus agindo na vida daquele povo. E é onde nós fazemos isso também, onde queremos destruir as nossas muralhas, nossos medos, nossas angústias, falta de trabalho e tantas outras situações que a gente precisa destruir, derrubar, para chegar numa terra prometida, que é a bênção de Deus. Estou conversando com o padre Mário José Raimundi, que é o nosso reitor da universidade. Reitor, lembra logo universidade. Sim, universidade. Reitor do Santuário de Fátima, aqui no Estreito, faz um trabalho realmente notável. E uma vez eu perguntei ao Dom Murilo Krieger, quando ele estava na Bahia, eu disse, Dom Murilo, como é a sua convivência com o candomblé, com ao outro lado da visão da história, né? Como é que o Padre Mário convive aqui com os outros evangélicos? Há alguma dificuldade? A igreja hoje aceita, por exemplo, discutir o espiritismo, essas coisas assim, não? Não, a gente não entra em questão de discussão nesse sentido, né? Existe o CONIC, que são as igrejas que têm um comum acordo entre alguma coisa, por exemplo, entre o batismo, né? Então, todos aceitam o mesmo batismo. Então, tem de algumas igrejas que se vier para o santuário e que diz, eu quero casar, eu quero receber a primeira Eucaristia, a gente pede a certidão de batismo. Então, algumas certidões de batismo é válido. Se não tiver? Se não tiver, tem que fazer o batismo para depois receber a Eucaristia. E tenho pastores que conheço, a gente é amigo, mas a gente nunca entra em questão doutrinal. A gente se respeita para manter um certo diálogo. Tinha até um amigo que é pai de santo também, né? E a gente tem um diálogo bom, assim. Respeitar. Melhor coisa é isso. Quando a gente respeita, a gente consegue tirar do outro muitas coisas positivas, muitas coisas boas, através de um diálogo. Tem coisas que eu não concordo em você. Tá tudo bem, eu não sou obrigado a concordar. E tem coisas que você não concorda em mim. Tá tudo bem. Mas o que juntos nós concordamos, né? Então isso é bonito. É uma história muito bonita, sabe? E em nenhum momento até hoje o padre teve uma recaída, não? Não. Sabe que uma vez eu perguntei para o padre Keller, aqui mesmo, sentado, 90 anos, perguntei se ele não teve uma recaída, se ele não gostaria de que o celibato abrisse e tal, se ele não tinha vontade. Aquele jeitão dele, ele disse, eu sou um ser humano,
De vez em quando a gente lembra de algumas coisas assim, mas o segmento, a fidelidade, aquilo que foi, não pode... Porque você perde o respeito, né? Sim. Eu acho assim, ó, importante, não é porque é padre você não tem vontade e você não tem desejo, né? Antes de ser padre, nós somos homens, Sim. Né? Então vai ter desejo, vai ter vontade, vai ter tudo que um homem normal sente. Eu preciso saber como que eu vou lidar com essas coisas, né? E aí, desde a minha época de seminário até hoje, por isso eu trago o nome do livro Terapia e Fé, eu faço a terapia semanalmente, sempre para tratar questões interiores. Não só em relação a isso, mas em relação ao trabalho, à evangelização, à dificuldade de se relacionar com as pessoas, de lidar com as pessoas, temperamentos diferentes, é autoconhecimento. Então isso tem me ajudado muito a vencer isso, a tentação, entre aspas, né, o desejo, a vontade, com muito mais tranquilidade e serenidade, pela terapia. Porque a gente que é o leigo, o devoto, católico e tal, mas a gente não tem essa profundidade toda. De vez em quando a gente ouve assim, puta, aquele padre ali precisava sair daí para a gente casar com ele e tal, sabe? É um padre novo, um padre bonito. E então a tentação é que precisa ser controlada, né? Sim, porque tem mulheres atrás. Tem, né? E esse é o problema. E não só mulheres, tem homens também. Então, se a gente não tiver... Experiência própria, não? Tem homens, eu recebo mensagem de homens e de mulheres no meu celular. Não brinca? Sim. E pessoas que estão ali participando, todas as missas. Que estão na missa. Eu fico muito feliz quando eu vejo a sua mãe. Ela tem um orgulho, assim, a gente nota quando fala com ela, né? E não é para menos, né? Sim, sim. Mãe tem 82 anos. 82. Ela estava lá ontem, essa semana, no lançamento do livro e tal. Padre, e o futuro agora, padre? O que nós podemos esperar do nosso santuário? Está tudo aqui, ó, aquelas perguntas aqui, tem uns aqui, mais lá na frente. Sim. É um livro que você tem que ler. É um livro que você, seja católico ou não importa. Aqui tem muito de psicologia, psicanálise, sabe? O livro é um livro de uma profundidade e você percebe a intelectualidade do autor, né? Você percebe que o autor é realmente uma pessoa que sabe o que está dizendo, né? Porque a história conta mais ou menos. Esse livro, assim, ó, qualquer pessoa que for ler para o autoconhecimento, mas pessoas estão passando por crises, por depressão, por dificuldades no casamento, de relacionamento e tantas outras situações, se ler o livro e fazer as técnicas que estão no livro, eu duvido se a pessoa não melhore. Talvez não chegue a 100%, sim, mas vai melhorar, tenho certeza disso. Porque isso são técnicas que eu aprendi na faculdade, são técnicas que eu já apliquei nas pessoas, então não tem como não funcionar. Agora, uma técnica vai funcionar para todas as pessoas? Não. Uma técnica pode funcionar para o senhor, mas pode não funcionar para mim. Por exemplo, quando nós pegamos regressão das pessoas, né? A regressão até a vida intrauterina, tem pessoas que entram no processo de regressão na primeira sessão. Mas tem pessoas que entram lá na 20ª sessão. E tem pessoas que não entram em regressão. Então, por isso que existem várias técnicas, porque uma vai dar certo. O que é que o padre Mário José Raimundo pensa agora para o futuro? O que é que está faltando fazer na sua vida, na sua história? Qual é o projeto futuro agora? Continuar no santuário é o primeiro dele. Continuar no santuário é o que eu tenho... Não mudar, né? Não mudar, mas está faltando nomear um assessor, né? Sim, ali precisaria alguém, mas tem paróquias maiores também que precisam de padres, né? É porque até porque o padre Tarcísio, que era o companheiro que dividia em termos, né? Mas que estava lá, faleceu já. Sim. E nós perdemos uma pessoa muito querida e de lá para cá... Muito inteligente. Padre Tarcísio era uma pessoa muito, muito inteligente. Né? A gente sentava com ele para conversar e sabia de tudo, ele entendia de tudo e muito nos ensinou também. A respeito da memória dele, era um padre que eu gostava também, ele tinha um material de voz bonita, né? Ele tinha uma voz bonita, etc. Tal. Qual é o projeto futuro, padre? Então, continuar no Santuário Nossa Senhora de Fátima, já estou escrevendo o próximo livro. Já? Já, que vai ser sobre Nossa Senhora Desatadora dos Nós, e aí eu trago as homilias que eu faço nas missas. Então, uma coletânea de homilias que eu vou colocar no livro com Nossa Senhora Desatadora dos Nós.
Nossa Senhora Desatadora dos Dons, eu passei a conhecê-la um pouco mais a partir da implantação da missa das terças-feiras, 4 horas da tarde e 8 horas da noite. Já havia essa missa lá nos ingleses? Né? Sim, lá nos ingleses também fui eu que iniciei, porque foi em 2009 eu comecei nos ingleses, estava começando a novena da Desatadora dos Nós, uma outra paróquia fazia. Então eu comecei a fazer nos ingleses, ainda hoje continua, e agora quando eu vim para o santuário também realizo ali, e tem outras paróquias que também realizam. O padre não celebra a missa apenas ali no santuário, também aqui Eu celebro na igreja Bom Jesus, próximo ao Exército. Ao lado do Exército. Isso, ali também é a igreja que pertence ao santuário. Pertence ao santuário, Sim. essa é a única que é uma capela, é única. Não tem uma na Prainha também que não pertence? Não. Prainha deve ser da catedral, né? Ou da Prainha, porque a Prainha tem paróquia, né? Tem também. O padre nunca pensou em trabalhar na catedral metropolitana? Não depende de mim. Só depende do arcebispo. Depende do arcebispo. Como eu disse para o senhor, eu nunca imaginava que eu iria trabalhar no Estreito, por ser só 2 igrejas. Né? E para minha surpresa, o bispo me chamou para trabalhar no Estreito. Então, onde ele vai me chamar para a próxima paróquia, não sei. E tem que aceitar. Sim. E eu tenho um presente assim, para onde eu for chamado, eu sei que lá aquele povo também precisa de mim, independente de onde seja. É um povo que também merece o meu trabalho, aquilo que eu faço, a minha criatividade, e só vai se somar com aquela comunidade. Isso aí eu ouvi de um padre que substituiu o padre Mário durante as suas férias. Até me dizem que ele é de Palhoça, mas ele está lotado numa comunidade de Urubici. É um cara que vem... Acho que é o padre Fabrício. Fabrício. Ele vem cantando isso. corredor, ele vem muito alegre e tal. E um dia ele disse assim, o padre Mário já volta na semana que vem, graças a Deus que eu estou sentindo falta dos meus cachorros, da comunidade, 3.000 pessoas, da minha querida comunidade e tal. Ele foi lá e se adaptou, e a importância dele lá é muito grande, tanto quanto a sua aqui, para a nossa comunidade. Padre Mário, faltou dizer alguma coisa? Precisamos esclarecer mais alguma coisa? Não, acho porque que... esse é um espaço para o talento, para a cultura. Eu sempre quis fazer um programa que pudesse abrir espaço para nossos talentos locais, né? Às vezes a gente tem gente muito importante que tem muita coisa boa para dizer e não tem aonde dizer, né? Uma coisa boa, então, que vou dizer agora. Desde quando eu estava no seminário de teologia aqui em Florianópolis... Trindade. Isso. Depois fui para governador Celso Ramos, depois fui para os ingleses, no Estreito, a procissão do Senhor dos Passos, né? Que é muito, muito bonita, né? Eu fui criado ali, nasci ali, então eu subia para o Hospital de Caridade da Praia Irmandade, né? Sim. A gente ficava esperando. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Desde garoto eu acompanho aquilo maravilhoso, sensacional. Aí eu olhava aquilo e disse, meu Deus, será que um dia eu vou pregar no sermão do encontro do Senhor dos Passos? Na frente da catedral. Na frente da catedral. E ele disse, isso é para bispo, é um outro padre, etc, etc. E esse ano eu recebi o convite. Então, esse ano eu vou estar fazendo o sermão do encontro na catedral. Que coisa maravilhosa. Isso é um prêmio, né? É um prêmio. Para mim foi um presente de Deus, assim, que eu jamais imaginava. 4, 5 horas da tarde, aquele ventinho soprando e a gente ouvindo aquela Sim. voz e tal. Eu acho aquilo notável, sabe? E me lembrei agora de uma pessoa muito inteligente também da Igreja Católica, com quem eu tive uma conversa uma vez só, tive o privilégio de falar com ele. E ele era muito lá de Pernambuco, da esquerda, ele era muito esquerda, né? E eu não consegui identificar na nossa conversa até agora se o padre Mário é um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Que bom que não conseguiu. Não consegui. Tomara que não consiga. Não consegui. Mas as orientações da CNBB hoje, elas são um pouco mais diretas assim, para a esquerda, não? Não tem essa... Porque todo mundo diz, a igreja... Tem uns caras que não tem, digamos assim, uma certa profundidade. Tem uns que dizem assim, olha aqui, a igreja tem que se meter em celebrar missa, rezar, não tem que se meter... Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que a igreja tem a sua colaboração na parte política, social, etc. Eu creio que não é função do padre se candidatar a vereador, a prefeito, a governador nesse sentido. Né? Mas está junto com o povo, orientando, falando, discutindo. E o nosso santuário ali distribui, não sei se mensal, cestas básicas. 130, eu vejo filas enormes 130 cestas básicas todos os meses a gente distribui.
130 130, meses. todos os meses. A figura que eu falei, que tem um pouco à esquerda que eu não dei o nome, que é o Dom Helder Câmara. Sim. O Dom Helder tinha umas posições, né? Estava sempre na crista da onda. Padre Mário, olha aqui, meus parabéns. Obrigado. Não pelo trabalho, mas por ter sido convidado agora. Pois é, fico muito feliz. Nós só temos aí, é cardeal. Sim. Importante mesmo. Dom Murilo Krieger fez uma vez. Dom Murilo, Dom Orlando Brandes, Dom Onésimo. Aqui da Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Agora aposentou. Ainda continua. Mas está esperando a nomeação do novo, né? Sim. O Papa ficou... Porque ele pediu para se aposentar e o Papa pediu para ele ficar mais 2 ou 4 anos, uma coisa assim. Eu assisto de vez em quando a missa dele também. Ele é de Urubici, né? Sim. Catarinense, né? Catarinense. E o padre Mário José Raimundo, já está escrevendo um novo livro, né? Sim, já estou escrevendo um novo livro. É o 5º livro. Esse livro aqui, que é o considerado o pesadão do momento, Pesadão do momento. pode ser encontrado ali no seminário. Sim, ali no santuário. Ali Pode no ser. santuário, Sim, no sim. santuário, seminário, no santuário. Padre Mário, dentro da minha limitação, era o que eu gostaria de levar, a opinião do Padre Mário para o público, né? Para o fiel, para o devoto, para aquele que tem dúvida. É um homem de uma cultura impressionante, então eu espero ter atendido o público que vai nos acompanhar. O nosso programa vai estar no YouTube, pelo canal da CBN, a hora que você quiser, a partir de sábado, que é neste sábado, que o programa está indo ao ar, foi na CBN. Enfim. E até quem quiser, né, participar conosco, todos os domingos, a missa às 9 horas da manhã, às 10h30 da manhã a missa das crianças, agora dia 1º de março, a missa às 7h30 da noite, e a terça-feira, que é lotada, a desatadura dos nós, né, que é às 4 horas da tarde e às 8 horas da noite. Muito bom. Falei com o Padre Mário José Raimundi, que é o reitor do nosso Santuário de Fátima, parapsicólogo, psicanalista, teólogo e um currículo vastíssimo e um conhecimento extraordinário. Obrigado pela sua vinda aqui, foi muito bom esse nosso bate-papo. Vamos nos rever na próxima missa. Vamos. Se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. Nosso Sala VIP termina aqui. Você pode acompanhar, como disse, em nome da Casa da Água, RDO e Água Mineral Santa Rita. O programa está à disposição no YouTube pelo canal da CBN. Acesse, você vai gostar, tenho certeza absoluta disso. Um abraço e até a próxima.